Então, gente, como é que funciona, afinal de contas, o álcool no nosso corpo, né? O álcool, ela é uma droga depressora do nosso sistema nervoso central. Então, ela faz com que o cérebro fique menos ativo. Isso prejudica a nossa capacidade de pensar, de planejar, de tomar ações, memorizar e nos mover com precisão. O nosso cérebro ele é formado por células chamadas neurônios, como todo mundo já sabe, né? E elas são responsáveis pela transmissão e processamento de informações. E são essas transmissões que permitem que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, elas aconteçam, ok? Então, para que essas mensagens continuem sendo repassadas, a nossa mente precisa funcionar de maneira correta e adequada. Então, o neurônio receptor, ele precisa estar disposto a receber essas informações. Mas o que acontece é que o álcool chega no cérebro e ele faz justamente o contrário. Ele faz com que os neurônios eles fiquem menos receptivos e assim menos informações são repassadas. Isso dificulta os pensamentos, dificulta a fala, coordenação motora e muitas outras funções. Então, o álcool ele não atrapalha apenas as funções cognitivas. Ele também inibe o processo de informações nas partes do cérebro que são responsáveis por situações, funções vitais, como controle do batimento cardíaco, respiração, o sono, entre outros, né? E isso faz com que o consumo excessivo do álcool seja muito perigoso. Uma vez que a pessoa pode beber tanto que o organismo vai desligar. Tanto não suporta, desliga. Então ele age de maneira acentuada no nosso córtex pré-frontal, que é o principal responsável pelas funções cognitivas, pela tomada de decisão. Então, sendo assim, ele prejudica a capacidade de julgar, tomar decisões, explica o comportamento inconsequente das pessoas embriagadas e vai trazendo perigos, né? Lembrando também que o álcool, segundo estudos feitos na Europa, é a pior droga que existe. Ela vai degenerando o nosso córtex pré-frontal, ou seja, a nossa capacidade de tomar decisões, ela vai sendo destruída. Por isso que quanto mais a pessoa vive em uma situação de embriaguez, aquele vício bem pesado, né, fica cada vez mais difícil fazer com que ele abandone o álcool de uma vez por todas. É uma droga lícita, infelizmente estimulada para que os jovens bebam, às vezes até menores de idade. Então, quando a pessoa bebe e dirige embriagada, né, o indivíduo sabe que isso está errado. Mas ele faz mesmo assim porque a parte responsável pela avaliação do perigo, ele está adormecido. Então, ele não tem essa percepção. Então, para a pessoa embriagada, isso não parece ser tão perigoso assim. Ele tá no comando. Acho que todo mundo já presenciou uma cena assim, de que uma pessoa embriagada diz que não, eu tô bem, vai pegar a chave do carro e quer dirigir. E se tiver amigos próximos, conseguem tomar dele a chave e impedir que ele cometa esse ato. Né? Então, esse comportamento acontece também mandar mensagens para quem não deveria, falar o que não deve, subir em cima da mesa, cantar, tirar a roupa, esse tipo de loucura toda, né? Outro ponto é a diminuição do controle inibitório, que é a capacidade de flexibilizar e adaptar um comportamento quando o indivíduo se depara com alguma interferência. Esse controle é um componente essencial quando o indivíduo se depara, né, com coisas que vão lhe atrapalhar, mas aí ele consegue modificar um pouco o seu jeito de abordar aquela situação. Não é à toa que muitas pessoas recorrem ao álcool para ir para festas, para chamar alguém para sair ou conversar com alguém. Porque diante de um desafio que racionalmente, cognitivamente, ela fica completamente travada, aquilo ali faz com que ela tenha mais desinibição,
Às vezes até a pessoa se acha mais bem-humorada também, porque diminuiu o rigor do que acha que vai ser engraçado, que vai ser bem-humorado, descontração. Então, esse controle é um componente, né, essencial que envolve recursos mais maduros, de adiar gratificações, inibir comportamentos mais impulsivos. E tem estudos mostrando que adolescentes que experimentam álcool possuem menor controle inibitório e maior impulsividade que crianças que nunca beberam álcool. Aí, trouxe um artigo, eu estava lendo um artigo aqui, foi um artigo de dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela Alice Rodrigues Wilhelm, acho que é assim que fala. Chama-se Avaliação da Impulsividade, Controle Inibitório e Uso de Álcool em Pré-Adolescentes e Adolescentes. Então, eu selecionei aqui alguns trechos do artigo, mas colocar no Google com esse nome é fácil de achar. Ele fala o seguinte, né? É uma revisão bibliográfica, tá? Então ela fala o seguinte, que o consumo de álcool na adolescência foi apontado como uma das principais causas de vulnerabilidade e situações de risco, gerando acidentes, suicídio, violência, gravidez não planejada e doenças sexuais. Os adolescentes já apresentam dificuldade em fazer escolhas racionais a longo prazo, né? E têm dificuldade em refletir a respeito das consequências sobre os seus atos. E quando os adolescentes bebem álcool, isso se potencializa ainda mais. Então, tanto os níveis de impulsividade quanto de agressividade foram apontados como elevados naqueles adolescentes que utilizam álcool. Repare que não é durante o ato de beber, mas adolescentes que fazem uso de álcool. Ou seja, esse estudo, essa pesquisa, esses questionários que foram feitos com adolescentes que não estavam na hora bebendo, mas que fazem uso de álcool. Entende? Então mostrou-se que a impulsividade e a agressividade são mais elevados. Então, o uso da bebida alcoólica está fortemente associado com a percepção que os jovens têm do abuso dessa substância pelos próprios pais, especialmente o pai, a figura paterna. Então, eles ingerem mais se considerar que algum familiar também bebe demais. Então, já vi situações que o indivíduo bebe, tem o vício de beber, e se for investigar a sua família, às vezes é um pai que bebe, uma mãe que bebe, os avós, alguns tios, enfim. Existe uma conjuntura familiar que abusa da substância, e aí, por aprendizado, ou às vezes até por incentivo, mesmo que não seja um incentivo até verbal, mas um incentivo visual. As crianças e adolescentes aprendem com um exemplo. Então, eles também acabam tendendo a iniciar mais cedo no uso da substância e também abusarem. Bem, há estudos que mostram que meninas possuem melhores estratégias para evitar conflitos e possuem melhor controle inibitório que os meninos. E outros estudos mostram um controle inibitório ligeiramente menor em jovens de escolas públicas, tendo comportamentos de risco mais elevados. Ou seja, para explicar essa situação, né, ainda estou no artigo, para explicar essa situação e por que em escolas públicas os comportamentos são de risco mais elevado, os autores relacionam com com um ambiente enriquecido da escola privada, né? Pesquisas em animais relataram que a exposição em um ambiente enriquecido, com interação social saudável e onde possa ser realizada uma maior exploração do mesmo, aumenta a proliferação de células, neurônios maduros e auxilia na sobrevivência dos novos neurônios. Ou seja, isso acaba sendo mais preponderante em escolas privadas do que em escolas públicas. Então, observou-se que o ambiente educacional não se restringe unicamente ao ensino de conteúdos, mas também são realizadas mudanças e consolidações de crenças, de atitudes e de identidade. Então, só em resumo aqui, as escolas públicas, como em geral, não estou aqui julgando, a gente quer que a escola pública seja de qualidade, seja cada vez melhor,
dou até aqui depoimento pessoal que os meus filhos estão em escola pública, então eles têm que ser um ambiente enriquecido também, para que tenha a tendência de que eles tenham maior controle das suas emoções, controle da agressividade, e que a educação não se restringe somente às matérias escolares, mas é também toda uma educação de ser humano, podemos dizer assim, de controle, de enriquecimento, de artes, de estímulos diversos. Então, voltando ao artigo, os participantes da pesquisa do ensino público relataram não ter planos para o futuro, enquanto adolescentes da escola privada relataram querer ter um trabalho fixo e cursar universidade. Mais uma vez, aí, é um estímulo necessário para que crianças do ensino público vislumbrem a possibilidade de um futuro rico, enriquecido, de esperanças de ser alguém bem remunerado, de ter estudos avançados. Há três dimensões da impulsividade, segundo o artigo, que é a atencional motora e do não planejamento. Ou seja, quem é muito impulsivo tem carências em prestar atenção nas coisas, tem carências em trabalhos motores, né, coordenação motora, manipulação de objetos, né? Isso posso trabalhar na arte, na leitura, na escrita. E também a impulsividade, né, tem a ver com o não planejamento, ou seja, aquele que é muito impulsivo não pensa a longo prazo, a médio e longo prazo, é só o imediatismo. Então, o planejamento faz com que os jovens consigam, e até adulto também, né, consiga ter a resiliência de fazer coisas que são chatas, né, conseguir, digamos que, driblar a procrastinação, saber identificar a procrastinação, identificar aquilo que me dá prazer imediato e tem que fazer algumas coisas que são chatas, sim, que são difíceis, que exigem mais atenção, mais tempo, mas com visão a longo alcance, perceber que aquilo ali vai dar bons frutos. Então, é isso que eu tenho a falar sobre a questão do álcool, ok? A gente viu essa semana que participantes aí do BBB 23, 2 participantes foram expulsos porque assediaram uma participante do BBB também, da casa, e a produção expulsou porque eles estavam todo mundo ali bebendo e tal, né, e eles perderam o controle inibitório, porém, não justifica. Sabendo que a bebida provoca isso, é que nem dirigir. Quem dirige e bate, então está inocentado? Não, ele sabe que se beber, ele não pode dirigir. Há um controle anterior a isso. Senão fica bom demais, né? Então, as pessoas vão se drogar e cometer pode cometer crimes, então é entender que eu estou no controle de escolher uso ou não uso uma substância que me tira de mim, ok? Porque tirando pode fazer quantas coisas que prejudicam os outros de fato. Então, nessa questão do BBB, em que a produção expulsou, e aí que eu não estou interessado se foi por interesse, se foi por que as empresas fizeram pressão, a sociedade fez pressão, ou não sei o quê, se foi injusto ou não. Eu acho que certas posturas têm que servir mesmo de exemplo, para mostrar que tem coisas que são inadmissíveis. Mesmo que a coleguinha lá parece que ficou meio que... Ela não quis, não gostou, ficou desconfortável com o assédio, mas também ficou desconfortável porque foram expulsos da casa por causa dela. É isso que tornar a vítima a algoz. É isso que tem que ter a cautela. A vítima não é a algoz. É preciso responsabilizar os verdadeiros culpados. E não podemos normalizar mais isso. Então, acho que a produção agiu bem nesse sentido, de mostrar para a sociedade como um exemplo de que tem coisas que são inadmissíveis. Ainda que a vítima tenha ficado, não foi tanto assim, não sei o que, não deveria ter feito tudo isso. O exemplo tem que ficar para mostrar que tem coisas que são inadmissíveis, ok? Até a próxima.